Glória a Deus. Quando você vai no livro de Apocalipse, a palavra fala que ele vem
sobre o seu cavalo branco, e a palavra fala que ele saiu para vencer, ele é vencedor. Porque muitos hoje os povos estão perdendo, porque estão tentando lutar com a força do seu braço. E muitas das vezes, por lutar com a força do seu braço, perde, não consegue vencer a fraqueza, o pecado, e muitas das vezes coloca a culpa no Senhor. E como a gente louvou aqui, clamei na angústia. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui ali no carro, aí tinha um menino ali na rua, ele soltou vários palavrões ali, palavras horríveis, aí ele me viu, parou e ficou olhando, ele olhou para mim, automaticamente pela roupa que eu estou vestindo, ele olhou, Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei depois de xingar. Aí eu falei, varão, você está certíssimo, mas sabe qual é o problema? Que ninguém quer clamar. Ninguém quer clamar ao Senhor. E quando a gente olha para a palavra, que vê que em vez de a terra ser um lugar que seja um lugar de clamor, a gente vê pela palavra que o lugar de clamor é o inferno. Só que lá clama e Deus não ouve. E aqui você está de pé com fôlego para clamar, e Deus quer ouvir o seu clamor. Talvez você entrou aqui numa batalha, numa luta ferrenha que há tantos anos está na sua vida, e Deus somente quer você clamando Ele para que Ele entre na sua vida e Ele esteja de frente nessa batalha e vença. Porque enquanto você está aqui, a palavra fala, o salmista, que quando o salmista fala que louva, que ele adora Deus, envia anjos ao nosso lar para batalhar. Então você está aqui louvando e adorando, e Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando a sua família. Então adore, que essa batalha hoje, se você crer, ela acabará. E você não está sozinho. E talvez você entrou aqui tentando desistir. Eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais tantos anos. Deus me abandonou. O diabo começa a trabalhar na sua mente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus nunca abandonará a gente. Deus, Ele nunca vai te abandonar e nunca vai me abandonar. Nunca se sinta só. Porque o propósito da luta é te matar. Você sabia disso? O propósito da luta hoje que se levantou é para que você não viesse para o culto. Uma da primeira coisa, ela não te matou. E a segunda, ela não te impediu de ir para o culto. O que isso quer dizer? Que Deus está contigo. Deus está contigo. Então não pense que Deus te abandonou, porque Ele não te abandonou. Número 8. Tente lembrar. Aleluia. Deus maravilhoso.
Olha, tente lembrar. Porque uma coisa, se o Senhor abandonar eu e você, o fim será terrível. O Senhor prometeu para mim e para você que Ele estaria comigo e contigo até o último dia de nossas vidas, até a consumação do século. Então o Senhor Ele está comigo. Não deixa que o diabo entre na sua mente. Não deixe que o diabo comece a colocar coisas em seu coração, achando que Deus não está na sua vida. A palavra fala que eu e você não devemos viver por vista, mas sim por fé. Eu e você não estamos vendo o Senhor aqui, mas temos a perfeita concretização que Ele está aqui, é fé. Eu não estou vendo, mas Ele está. Eu estou adorando, eu estou louvando. E não somente aqui, quando eu for para casa, em toda a minha trajetória e na sua trajetória, o Senhor estará contigo. Então não temas, não temas. Tudo que se levante é para te aperfeiçoar. Tudo que se levanta é para te amadurecer, para que você venha ser um soldado valente na mão do Senhor. Número 116. Esse louvor aqui é para cantar e ficar louco. É lembrar do dia que você se encontrou com o Senhor. É lembrar do dia da estrada de Damasco. O dia que você teve encontro com o Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Te encontrar foi tão bom. Aleluia. Te encontrar. Prazer
momento maravilhoso. Glória a Deus. O dia que o Senhor veio em nossa direção e falou: vem, segue-me. Eu e você estávamos perdidos, isolados, sozinhos, rejeitados pela família, pela sociedade, pelo mundo. Mas Ele nos deu valor. Ele olhou para mim e para você: eu te quero, porque você para mim é muito valioso. Aleluia. Foi um momento maravilhoso, porque Ele nos deu vida e vida com abundância. É simplesmente lembrar de Paulo, um homem que era assassino, perseguidor da igreja. Quando você vai ao livro de Atos, capítulo 7, versículo 58, a palavra fala que no momento que estavam apedrejando Estevão, lançaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E a palavra fala que ele consentiu, ou seja, ele aprovou. Ele aprovou o assassinato. Era um homem violento, era um homem assassino, que tinha prazer em parar. Mas chegou o dia que ele teve um encontro com o Senhor, e essa história mudou. Essa história mudou. E aquele homem agora que era assassino virou adorador. No momento que eu e você no passado também éramos assim perdidos, hoje eu e você somos adoradores. E aquele mesmo homem que matava agora fala: o viver é Cristo. Enquanto eu estou vivo, eu estou ganhando algo, eu estou pregando o Evangelho. Mas quando eu partir, eu vou ver com Ele, vou viver com Ele lá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. 50? Só Jesus pode dar o que procuras. Aleluia. Deus maravilhoso.
declarar todas as promessas que Deus tem feito para mim e para você. A palavra fala que nós seremos os homens mais miseráveis se somente buscar o Senhor aqui nessa terra. Eu não busco o Senhor pelas coisas físicas, por um carro, pelas coisas materiais. Eu busco o Senhor pelo que Ele fez por mim. Eu busco o Senhor pela vida que Ele me deu, pela vida eterna. E nem às vezes pelo céu, ainda que seja um lugar bom, porque o céu é céu, porque Jesus está lá. Por que o inferno é terrível? Porque Jesus não está lá. Por isso, tudo é a presença de Deus. É a presença que você tem que buscar a cada dia. E a palavra fala: guarda o que tu tens, o que foi dado para ti, a vida eterna. O Espírito Santo de Deus guarda o que tu tens, porque tem alguém querendo roubar isso de você. Tem alguém querendo te desviar. Tem alguém querendo tirar o foco do caminho, tirar você do caminho. Mas quando você olha para o autor e consumador da vossa fé, você não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, porque você tem um alvo. Todas as coisas ficam para trás, porque você só tem um alvo, e esse alvo é Jesus. Ele é Jesus. 61. Ele é o autor da minha e da sua fé. Glória a Deus. Oh
Deus está aqui. Aleluia. O Senhor está aqui, querendo ver o seu coração, aquele que sonda a mente. E o coração, ele está procurando lugar para fazer morada. Abra o coração, tira toda a mágoa, tira todo o rancor, perdoa quem tiver que perdoar. Está na hora de crescer, amadurecer, virar homens. Deus só trata com homens, não crianças. Ele está aqui querendo fazer a obra dele, querendo morar dentro de você, querendo derramar o Espírito Santo, porque breve ele voltará para buscar eu e você para morar com ele por toda a eternidade. Irmão André, em nome de Jesus, vem orar pela palavra. Glória a Deus. Pega suas cabeças para seus olhos. Deus é justo, é maravilhoso, é nosso consolador, é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é presente na angústia e na tristeza, mas na alegria também de estar na presença dele. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Senhor, estamos aqui na tua presença, Senhor, te glorificando, te adorando, Senhor. O mais simples e humilde que nós somos, Senhor, falhos, pecadores, Senhor, mas tu conheces, Senhor, conhece o coração de cada um, meu Pai. Ô Senhor, nos abençoe, nos capacita, Senhor, nos guarda, nos proteja, meu Pai, diante de todas essas lutas, aflições, Senhor, adversidade, meu Pai. Ô Senhor, nos perdoe nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, com os ouvidos abertos, Senhor, atentos, Senhor, à tua preciosa palavra, meu Pai. Fala conosco, Senhor, o que a gente quer ouvir, precisa ouvir, Senhor, não o que queremos ouvir. Mesmo que seja exortação, meu Pai, mas nos exorta com amor, Senhor, com sabedoria, com capacidade, meu Pai, para que nós possamos suportar tudo, meu Pai, na tua preciosa presença, meu Pai. Usa o teu servo, Senhor, o teu humilde servo, Senhor, na tua presença, Senhor, usa a boca dele, meu Pai. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Todos bem com a glória de Cristo? Amém? Amém. Confesso que estava com saudade já dos irmãos. Amém. E dizer que domingo passado eu estava deitado no leito de uma cama, assistindo até um culto pela internet. Hoje, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, eu me encontro aqui junto com os irmãos. Isso para mim é motivo de alegria, é motivo de regozijo, porque o Senhor, Ele me sustentou com a sua mão forte, com a sua mão de poder, assim como Ele tem feito com cada um dos irmãos aqui também, a cada dia, a cada segundo, com cada um dos irmãos também que se conectam também através do canal, aonde o Senhor tem falado, tratado com cada um de nós. E uma coisa que o obreiro Marcinho, ele falou aqui, que me chamou a atenção, acerca de quantos têm perdido esse foco, o alvo que é Cristo Jesus, antes de cantar esse louvor. Quantos têm deixado passar em branco, têm focado, desviado a sua visão para outros lados, se esquecendo do autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Quantos têm abandonado esse Deus? E é sobre isso que eu gostaria de tratar com cada um dos irmãos nessa noite, acerca daquilo que o Senhor já falou no meu coração outrora. Eu gostaria, pela misericórdia do Senhor, poder estar passando também a cada um dos irmãos. E eu convido a igreja, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai. Abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo de número 20. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. 2 Pedro capítulo 2, a partir do 20, vai dizer assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado
pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao vômito, ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos, em nome de Jesus. Mas juntamente com essa atenção, você tem toda a liberdade de glorificar o nome do Pai, de exaltar o nome dele, porque ele já está presente aqui no nosso meio. Amém, igreja? Amém. Ele já está presente aqui no nosso meio. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, ele já estava presente, e ele sabia cada um dos irmãos que ia estar aqui nessa noite. Então o culto de agora, o culto de hoje, desde que se iniciou às 19 horas, não é para o irmão que está, para o meu parente que está em casa, não é para o meu amigo que deixou de vir, não. O culto agora é para você. É para a gente glorificar e exaltar o Senhor. Então não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Abra seu coração, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus, porque o Senhor quer tratar, assim como Ele tratou comigo, Ele quer tratar também com cada um de nós nessa noite. Porque somos carentes, dependentes do Senhor, necessitados de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Quando o Márcio falou, justamente vou falar novamente, desse perder o foco, de perder o alvo, que é Cristo Jesus, é como se eu tivesse confirmado através dessa ministração, falando para mim: está vendo, meu servo? É isso que eu quero que você fale. Aleluia. É isso que eu quero que você trate com essa igreja nessa noite. É isso que eu quero que você trate com cada um dos meus filhos, acerca daqueles que outrora conheceram a mim, mas perderam o alvo, perderam o foco. E assim como o cão voltou aos puxadores de lã. Porque foi dessa maneira que o Senhor falou ao meu coração, tratando comigo acerca daqueles que conheceram a palavra do Senhor, conheceram as maravilhas do Senhor e regressaram, voltaram atrás. 1 Timóteo vai dizer no capítulo 4 que: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Nada é novo nesse mundo de hoje, pelo qual nós vivemos agora. Tudo já está profetizado na palavra do Senhor. Tudo já está determinado na palavra do Senhor. E Paulo, falando a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Ele já vem nos alertando acerca disso. Já vem falando para mim e para você acerca dessa apostasia, acerca desse regressar, desse voltar atrás, de não caminhar mais com o Senhor, de perder o foco, de perder o alvo, que é Cristo Jesus. Ele vem alertando para Timóteo, mas falando também a cada um de nós, lembrando a cada um de nós, tipo assim: fique firme, porque tempos difíceis virão, em que muitos apostatarão da fé, apostatarão da presença do Senhor, presença essa que é pura, que é santa, que é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua avisando, mostrando no teu servo, aonde vai mostrar em 2 Timóteo, no capítulo 13, ele vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aqui ele vai dar as características daqueles que irão se desviar da presença do Senhor, daqueles que vão abandonar a presença do Senhor, daqueles que outrora ouviram, receberam aquela palavra, mas que agora eles começaram a regredir, a andar para trás. E ele vai dar as características, vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E no final vai dizer: destes, afasta-te. Aqui ele vem mostrando, dando as características de como seria aqueles que outrora experimentaram a palavra do Senhor, mas que por algum motivo, ou por circunstância, razão, voltaram atrás, deixaram essa presença maravilhosa. E Paulo vai falando para Timóteo, instruindo Timóteo, mostrando para ele: mas Timóteo, você não, tu porém tens seguido a minha doutrina. No versículo 3:10 vai dizer: tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Ele vai dizer: não, você ouviu da palavra do Senhor, você experimentou da palavra, você aprendeu das doutrinas, das maravilhas de Deus. Então afasta-te foge dessa situação, porque ele vai continuar dizendo aqui: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele vai continuar dizendo, ele falou da apostasia, ele falou das características, de como seria a característica de cada um daqueles homens, e agora ele está dizendo, mostrando para mim e para você, se nós colocarmos a mão na análise, se nós decidirmos piamente pela palavra do Senhor, pode saber, vai vir perseguição para você também, porque não foi diferente com o nosso Senhor. E por isso que ele disse: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então espere, se você está na presença do Senhor e buscado ao Senhor verdadeiramente, saiba, a luta ela vai vir, a palavra vai vir, mas maior é o Senhor que está conosco, amém, igreja? Maior é o Senhor que nos deu força para estar de pé, tem nos construído de pé, nos dado graça, misericórdia, para nos manter de pé. Não é na força do meu braço, não é o que eu quero, mas sim é o Senhor que tem determinado todas as coisas na minha vida e também na sua vida. Porque ele cada dia mais ele vai falando para cada um de nós, para nós perseverarmos na fé em Cristo Jesus, continuarmos com nossos olhos fitos, voltados para o Senhor, porque é Ele que é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, aquele que cura, aquele que salva e aquele que liberta. Tudo isso ele vem explicando para cada um de nós, mostrando que não há outro caminho a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda assim, mediante a tudo isso que nós lemos aqui na palavra do Senhor, mediante essa palavra, quantos têm apostatado da fé? Quantos têm voltado atrás? Quantos têm deixado o primeiro amor, deixado as maravilhas, tudo aquilo que viveram na presença do Senhor? Judas viveu maravilhas com o Senhor, mas abriu mão da presença do Senhor por 30 moedas de prata. E nós, nesses últimos tempos, como tem sido a nossa vida, a minha vida, a sua vida para com esse Senhor e Salvador Jesus Cristo? Verdadeiramente nós temos fitado nossos olhos nele, sabendo que Ele é o autor, que Ele é o consumador, é por Ele que nós seremos salvos. Nós temos verdadeiramente gravado no nosso coração a eternidade, sabendo que o Senhor é aquele que nos sonda, aquele que conhece a cada um de nós. Como tem sido a sua vida para com esse Deus? Como tem sido a sua caminhada, o seu percurso, o seu dia a dia para com esse Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus? Mas antes de nós entrarmos mais nesse conceito de apostasia, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus. Aleluia. Evangelho de Mateus, a partir do versículo
Pode ser do 4. Para nós entendermos quando nós falamos de apostasia, de voltar atrás, de que nós estamos abrindo mão? Porque vai dizer que muitos estão apostatando, voltando atrás, voltando às fábulas novamente, mas para nós entendermos, deixar bem claro para cada um de nós, daquele pelo qual nós temos muitas das vezes abrido mão, por coisas desse mundo, por coisas que não edificam a nossa vida. Jesus, depois que ele foi tentado, no capítulo 4, vai falar sobre a tentação de Jesus. Jesus, depois que ele foi tentado por Satanás, a palavra vai dizer que ele foi tentado, mas ele venceu através da palavra do Senhor. E depois de tudo isso que aconteceu aqui nesse texto, Jesus começa a sua caminhada. Jesus começa a operar maravilhas naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus, ainda aqui no versículo de número 16, vai dizer assim, ó: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, louvado seja o nome do Senhor. O povo que andava em trevas, a luz brilhou. E quem era essa luz? Jesus Cristo. O povo que outrora não tinha mais perspectiva de vida, o povo que outrora não tinha mais para onde o caminho pelo qual eles deviam seguir, eles não sabiam mais o caminho pelo qual eles deviam sabia assim que vinha o Messias para cada um deles. Eles esperavam até o Messias. Mas esse mesmo povo que estava sentado à beira da sombra da morte, a luz raiou para cada um deles. E não foi diferente com nenhum de nós também. Porque outrora também nós estávamos lá atrás, no lamaçal do pecado. E essa mesma luz, ela raiou para cada um de nós. E hoje, pela misericórdia, nós estamos de pé. Essa luz nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Mas esse povo estava lá sentado, cabisbaixo, querendo o Messias, esperando a vinda do Messias, até que começaram a enxergar Jesus, começaram a fitar os olhos de Jesus, nas coisas que Jesus fazia, nos milagres que ele fazia. E a palavra vai continuar dizendo que a fama do Senhor já percorria por toda aquela região. Jesus já era um homem conhecido naquela época. Ele já era conhecido com seus milagres, e muitas pessoas levavam as pessoas até ele, e as pessoas assim, elas eram curadas, elas eram libertas, a ponto de Jesus chegar no capítulo de número 5, como ele vai falar das bem-aventuranças, dele chegar e assentar. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo. Jesus, sentado no monte, ele começou a ensinar aquelas pessoas que outrora estavam em trevas, pessoas que estavam à beira da morte, sem nenhuma condição de vida. A luz brilhou para elas, e aquela mesma luz começou a ensinar a cada um daqueles homens ali, para a glória do Senhor. E ele continuava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E assim o Senhor continuou ensinando aquele povo, mostrando para aquele povo que eles não eram mais aquele povo que andava em trevas. Começou a dizer para ele: vocês são luz desse mundo, você é sal desse mundo. Começou a ensinar para cada um deles acerca de ser luz e ser sal nessa terra. Ontem, pela misericórdia do Senhor, nós estávamos aqui na consagração, nós falávamos sobre isso, sobre ser luz, sobre ser sal nessa terra.
Porque uma luz, depois que acende uma luz, ela não pode ser colocada debaixo da cama, não. Ela é para ser colocada no alto, no velador, para que todos vejam. Para que todos vejam. O sal, ele não pode ser um sal que não possa salgar, ajudar outra pessoa. Porque senão para nada serve. Somente para ser pisado pelos homens. O Senhor não te chamou para ser mais um sentado aqui nessa cadeira, não. O Senhor não te chamou para você fazer contato, ser contado com mais um número aqui, não. Mais um membro aqui dessa igreja, não. Ele te chamou para você ser sal nessa terra. Ele te chamou para você ser luz nessa terra. E a luz, ela tem que brilhar. Ela não pode se esconder, ela não pode ficar apagada. Ela não pode, de maneira nenhuma nós podemos deixar que esse brilho, que essa luz, ela venha se perder dentro de cada um de nós. Porque é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Ele vai dizer para cada um de nós: vocês são sal, são luz. Então há um caminho para vocês percorrer. A palavra fala que esse caminho é estreito, é apertado, é por ele que nós vamos conseguir atravessar, por ele que nós vamos conseguir chegar até o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E tudo isso eu tenho aprendido através da palavra do Senhor. Que não devemos, meu irmão, de maneira nenhuma, deixar a nossa vida ser levada de qualquer maneira. Uma vida sem compromisso, uma vida sem vontade, sem desejo de buscar a palavra do Senhor, uma vida sem estar cada dia falando das maravilhas do Senhor, de tudo que Ele operou no nosso meio, de tudo que do que Ele tem feito na minha vida, do que Ele tem feito na sua vida. Não é para ficar guardado em cada um de nós, não. É para nós abrirmos a nossa boca. É para nós abrirmos a nossa boca para nós sermos também luz nessa terra, em nome de Jesus, porque há muitas pessoas necessitando de ouvir e ouvir essa palavra do Senhor. Esse fim de semana agora, esses 8 dias que eu fiquei internado devido à cirurgia na qual eu fiz, estava aqui conversando com o pastor hoje, quando eu cheguei aqui, quantas experiências o Senhor me mostrou através desses 8 dias no qual eu fiquei ali internado. Eu costumo dizer que ali foi um retiro espiritual. Não foi nem, a cirurgia foi só um detalhe, mas ali foi um retiro espiritual, onde o Senhor a cada dia, sendo usado por um irmão lá, ele falando comigo: abre a sua boca, continua pregando, prega a palavra do Senhor. E enquanto eu não me posicionei dessa maneira, a situação pela qual nós estávamos ali, ela não mudou. Ela só teve mudança depois, quando nós abrimos a boca ali, depois no leito de uma enfermaria onde tinha 10 homens internados, somente um que não era evangélico, mas ambos prostrados, sem saber, sem revelar o Senhor, sem conhecer, sem falar das grandezas do Senhor, falando somente de lutas, de dificuldade, de dor, de doença, de câncer, só falando dessas coisas. 9 pessoas que estavam ali, servas do Senhor, mas que por algum tempo se esqueceram que existe um Deus que cura, que existe um Deus que salva e que liberta, e que o poder está nas mãos dele, não na mão do médico. Se esqueceram, inclusive eu, que vos falo nessa noite, prostrado numa cama, deitado, já operado, já aguardando de repente uma alta, ainda lendo, como eu disse aqui com o pastor Ricardo, sentado numa cama lendo, mas sem, assim, fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Mas quando Deus chamou a atenção de cada um de nós naquele lugar, irmãos, você não tem noção do que aconteceu naquela enfermaria ali, do que aconteceu naquele lugar, a ponto de as enfermeiras chegar e dizer: eu tenho tantos anos aqui nessa enfermaria, eu nunca vi acontecer isso que aconteceu ontem aqui nesse lugar. Tudo isso eu falo para a glória do Senhor, porque foi o nome dele que foi glorificado naquele lugar. Foi o nome dele que foi glorificado naquele lugar. Por isso eu falo da importância de cada dia nós apresentarmos a esse Jesus. Nós conhecemos ao Senhor, tivemos experiências com Ele, tivemos experiências com o Senhor. Então é tempo agora de nós abrirmos a nossa boca, de nós evangelizarmos, de nós falarmos de tudo aquilo que Ele tem operado na nossa vida, de tudo aquilo que Ele tem feito sobre nossas vidas.
Eu não sei de que maneira você entrou aqui hoje, nessa noite. Eu não sei se tem aqui convidado, hoje aqui nessa noite. Se tem algum visitante, convidado não, algum visitante aqui nessa noite. Mas sabe que o Senhor está presente aqui nesse lugar. Eu não sei qual é a sua situação, mas aquele que está presente aqui, Ele conhece, Ele sabe, Ele transforma a sua vida. Basta que você venha abrir o seu coração nessa noite, dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça em mim segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Porque muitas das vezes falamos assim: eis-me aqui, mas quando o Senhor quer fazer a vontade em cada um de nós não entendemos. Nós não entendemos. Nós deixamos passar, às vezes de largo, assim, batido, sem prestar atenção. E o Senhor, a todo instante, Ele está batendo. Ele quer falar com cada um de nós. E nós não damos a atenção devida pela qual é devido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a todo instante Ele está ali ao nosso lado, como estava com esse povo no sermão do monte, ensinando, pregando, falando das grandezas para cada uma daquelas pessoas que ali estavam, a ponto das pessoas falavam: que ensinamento é esse que esse homem está falando? Porque ele não fala como os escribas e como os fariseus, não. Ele fala com alguém que tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Não era uma palavra qualquer que era pronunciada, que era falada. Não, era a palavra do mestre, a ponto deles entenderem que não era alguém comum que estava falando com cada um deles. Porque falava com autoridade, falava diferente com cada um deles. Tocava, a palavra entrava, penetrava no coração de cada um dos irmãos. E assim eles entenderam, a ponto de dos doutores da lei, dos fariseus, eles se irritarem cada vez mais e mais com o Senhor. E assim o Senhor começou a sua caminhada, operando maravilhas, operando milagres, curando cego, fazendo com que leprosos fossem limpos, enfim, fazendo com que uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos fosse curada, fazendo com que uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério fosse liberta, fazendo com que um cego, como eu preguei naquele dia lá naquela enfermaria, fazendo com que um cego de nascença tornasse a ver novamente. E assim ele foi caminhando, e cada vez mais a fama do Senhor crescia, e o povo ia conhecendo cada dia mais a presença do Senhor, e vivendo essas experiências para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim ele foi percorrendo a sua caminhada, pregando, ensinando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E depois desse ambiente, conforme eu falei, naquela enfermaria transformado, esse único homem que falou que não era evangélico, que não era ainda, mas eu creio que em nome de Jesus ele há de encontrar um lugar e ele vai encontrar a presença do Senhor na sua vida. Esse único homem que dizia que não era evangélico, que não servia ao Senhor, estava também ali operado, também deitado na sua cama. Eu sentado assim do lado dele, eu já estava melhor, eu sentado ao lado dele, conversando com outro rapaz do outro lado da cama, e ele do nada, ele me chamando e falando: Jorge, esse negócio que o mundo vai acabar, isso é verdade mesmo, né, Jorge? Eu falei: é verdade, seu José, é verdade, isso vai acabar. Essa coisa de Jesus estar voltando, isso é verdade, isso é sério mesmo, não é, Jorge? Eu falei: é sério. Aí eu comecei a falar da palavra do Senhor para aquele homem. E em lágrimas, ele falava dessa maneira. Ele falava dessa maneira. Eu falei: Jorge, eu tenho visto o mundo como a depravação de como as coisas estão acontecendo. É filho matando pai, é pai matando filho. Eu falei: tudo isso está profetizado na palavra do Senhor. Um homem que não conhecia a palavra do Senhor. Um homem que era o único daquela enfermaria que não era servo do Senhor, se derramando em lágrimas, depois de ouvir a palavra do Senhor. E assim eu e outro irmão também, que era evangélico também, começamos a falar com ele ali, pregar com ele, falando a palavra do Senhor com ele, oramos com ele, a ponto de no dia que eu estava de alta, ele também ficou de alta, ele todo se arrumando, botou a sua roupinha e falou: Jorge, eu vou sair de alta hoje, mas eu chegando em casa, eu vou procurar uma igreja
e vou entregar minha vida para Jesus. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, procura o Senhor. Não abra mão de viver com Cristo, não. Porque é maravilhoso a gente poder estar na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela tomou aquela enfermaria de tal maneira que tornou-se um ambiente maravilhoso de estar. Ainda que cortado, ainda que pessoas sem bexiga, mais só com aquele saquinho aqui, tirando as suas urinas. Enfim, ainda assim, aquele ambiente tornou-se um ambiente onde o Senhor estava presente naquele Aleluia. lugar. A ponto das enfermeiras, elas já acordam isso começou umas 6h30 para 7 horas da manhã, esse culto. Aonde nesse mesmo horário, aquelas mesmas mulheres, elas estão todas alvoroçadas, trocando soro, botando soro, vendo curativo, então, fazendo todas essas coisas, dando remédio, aonde parou a enfermaria. Parou a enfermaria. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso foi até umas 9h30, mais ou menos, da manhã. Parou tudo. Quem estava saindo 7 horas continuou. Quem estava chegando ficou ali, não pegou no serviço, esperou tudo terminar, para depois começar o serviço. Tudo isso para a glória do Senhor. Aonde o ambiente ficou maravilhoso ali de estar, aonde a conversa mais agora já não era mais cálculo de rim que tirou, já não era mais câncer, não. A conversa agora era sobre a palavra do Senhor, que cura, que salva, que liberta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, assim como cada um de nós naquela enfermaria, assim como cada um de nós aqui presente também, nós conhecemos, nós aprendemos dessa palavra. Nós nos alimentamos a cada dia mais e mais dessa palavra. E esse povo no passado não foi diferente, eles viram o Senhor operando maravilhas e sinais, operando milagres, fazendo muitas maravilhas no meio daquele povo, fazendo com que um homem paralítico já há 38 anos andasse. Enfim, os irmãos conhecem, sabem, de tanto, se nós falávamos aqui dos milagres do Senhor, o tempo aqui será pouco, mas o Senhor assim começou operando milagres e milagres e milagres, a ponto de fazer com que os doutores da lei se enfurecessem, a ponto de tentar, de querer prender e matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Fazendo de tudo para tirar a promessa que o Senhor trouxe para cada um de nós, que é entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim Jesus continuou a sua caminhada. E assim ele continuou. Foi trabalhando, pregando cada vez mais, a ponto de ser entregue nas mãos daqueles homens. E ser crucificado e ser morto. Mas o que mais me chama a atenção é que quando Jesus ele é levado até Pôncio Pilatos, quando Jesus é preso, quando Judas, juntamente com aqueles homens, ele entregou ao Senhor, e assim ele foi levado para ser julgado, para saber que veredito seria dado sobre aquele homem. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens assim o tomaram e levaram para Pôncio Pilatos. E lá ele foi açoitado, foi cuspido. Mas o que mais me chama a atenção é quando Pilatos ele coloca Jesus e coloca um ladrão do seu lado chamado Barrabás. Ele apresenta Jesus, Jesus está ali do seu lado, como era de costume daquela época soltar alguém. Pilatos, no seu entendimento, ele falou: vão querer Jesus, então vamos fazer o seguinte: aqui está Jesus e aqui está Barrabás. Barrabás, a palavra fala que ele era um homicida. Os estudiosos costumam dizer que quando Barrabás ele foi preso, houve festa naquele lugar, porque aquele povo ele temia a Barrabás, porque ele era um homem que matava, que roubava, que destruía. E quando aquele homem foi preso, para muitos ali naquele lugar foi uma alegria. Aí foi colocado diante da população Jesus
e Barrabás. E ele pergunta para aquele povo: queres que solte Jesus? Eles disseram: não, solte Barrabás. Um povo que outrora viu as maravilhas que o Senhor fez. Um povo que outrora foi alimentado por ele quando ele multiplicou pães e peixes. O povo que outrora foi curado de lepra, de enfermidades, foram curados de cegueira, mudo voltou a falar, surdo voltou a ouvir. Esse mesmo Jesus que curava, que salvava e libertava, que libertou aquele povo, foi colocado ante esse mesmo povo que experimentou todas essas maravilhas. Foi colocado para que eles decidissem a situação, a decisão pela qual decisão que eles teriam tomar com relação a Jesus. E escolheram a Barrabás, aquele que rouba, que mata e destrói. E não tem sido diferente nesses últimos dias. E não tem sido diferente nesses últimos dias. Por isso o texto de 1 Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de 2 Pedro, que nós lemos: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Eles conheceram a Jesus, o Cristo, o Libertador. Eles tiveram experiências com o Senhor. Eles foram alimentados pelo Senhor. Um povo que sabia que outrora esse mesmo Deus, ele tinha sustentado aquele povo naquela travessia do Egito. Tinha sustentado aquele povo, derramando sobre eles maná, codorniz, dando água a cada um daquele povo. Mas assim como aquele povo lá atrás abandonaram a presença do Senhor, fazendo para si um bezerro de fundição, eles também abandonaram o Senhor quando disseram para ele: crucificam. Quando disseram para ele: crucificam. Abandonaram tudo aquilo que eles experimentaram ao Senhor. E não tem sido diferente, como eu disse. Muitas das vezes dentro de denominações chamadas igrejas, pessoas que chegam na casa do Senhor, muitas das vezes destruídas, mas ouvem a palavra do Senhor, encontram a palavra do Senhor, começam a experimentar as maravilhas do Senhor, e vai passando o tempo, e daqui a pouco não estão mais na presença do Senhor. Abandonam todos aqueles ensinamentos, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, o Jesus ter tirado lá atrás do lamaçal do pecado, ter trazido agora com a sua maravilhosa luz, já deixaram tudo isso de lado, voltando para esse mundo vil, para esse mundo cruel. Não somos diferentes desse povo que outrora experimentou todas essas maravilhas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no momento pelo qual eles poderiam dizer: não, permanece Barrabás preso. Não, eles disseram: não, queremos Barrabás. De Jesus, crucificam. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós abrimos mão dessa presença do Senhor, é como se nós estivéssemos novamente pregando aqueles cravos na mão do Senhor, pregando novamente aqueles cravos nos pés do Senhor. É como se estivéssemos com aquela lança na mão e atravessando o seu lado. Quando nós não damos valor à palavra do Senhor, quando nós ouvimos, mas achamos que não, para mim não funciona, para mim não, isso aí é para fulano, é para Bertano, não é para mim, não, é para você que o Senhor está falando nessa noite, é para você que Ele está falando. A palavra do Senhor vai dizer que Ele não tem prazer naquele que retrocede. Por isso Ele fala: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o Senhor Ele tem maravilhas para realizar na vida de cada um de nós. Mas todas essas maravilhas,
ela está condicionada a nós obedecermos e obedecermos a palavra do Senhor. Quem assistiu hoje pela manhã a EBD, entende um pouco do que eu estou falando aqui, vai entender melhor o que eu estou falando. Como foi falado da eternidade, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Daquilo que Ele tem preparado de cada um de nós. Quantos têm abrido mão dessa eternidade? Quantos têm deixado, têm desviado o seu olhar, o seu foco do autor e consumador da vida, que é Cristo Jesus, para viver, de repente, prazeres aqui nessa vida mundana, prazeres que podem durar, ainda que dure 100 anos, não se compara àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não tem como nós dimensurar assim, no nosso coração aquilo que o Senhor foi para o céu para preparar para cada um de nós. Mas quantos têm abrido mão disso? Por uma vida promíscua, por uma vida sem compromisso para com o Senhor, por uma vida mesquinha, sendo alimentados por pouca coisa. Uma frase que o pastor Ricardo falou aqui, e eu gravei, eu escrevi, está até naquela bolsa que eu hoje não trouxe a bolsa, mas está escrito lá: se nós não estamos nos alimentando, se nós não temos fome do Senhor, apetite pelo Senhor, é porque nós estamos nos alimentando dos manjares do mundo. A frase é mais ou menos assim. Se nós não temos vontade de estar na presença do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de estar no culto, de estar em vigília, de estar em culto no lar, enfim, se nós não temos vontade do Senhor, de estar meditando na palavra do Senhor, de estar em oração, se nós não temos essa vontade dentro de cada um de nós, é porque nós estamos nos alimentando dos manjares que Satanás tem oferecido para a gente lá fora. É porque nós estamos nos alimentando lá fora de coisas mundanas, de coisas que não convêm, não condiz com a palavra do Senhor. Quando o Senhor a todo tempo Ele quer nos saciar da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça, e poder estar na presença do Senhor, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Poder sentir a presença do Senhor no ambiente pelo qual você está. Ainda que esse ambiente, no momento, ele seja um ambiente, não seja agradável ao Senhor, a você, mas se você trouxer a presença do Senhor para aquele lugar, ele se torna agradável. Porque a palavra fala que onde a luz está, as trevas ela tem que partir em retirada. De repente você não tem esse ambiente maravilhoso dentro da tua casa. Atrai a presença hoje do Senhor para dentro da tua casa, que você vai ver a diferença que vai fazer. Busca essa presença maravilhosa de poder estar ao lado do Senhor. O Senhor, a cada segundo, hoje eu falava com o Juninho na casa deles: Juninho, a presença do Senhor, ela é maravilhosa. É um amor que nós não merecemos. Nós não merecemos. Por isso que a palavra fala que o amor do Senhor é incondicional, e é verdade. Ela nos constrange, ela vai constrangendo a cada dia o amor dele por cada um de nós. Nós, homens falhos, pecadores, indignos dessa graça, mas ainda assim, o Senhor, o teu amor, ele se achega a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Estávamos sentados na sala da casa dele, hoje, ouvindo louvor. Mas a presença tomou aquele lugar de tal maneira, eu comecei a chorar do nada. O Juninho escolheu assim, não entendeu nada. Mas uma presença maravilhosa do Senhor. Coisa que já fazia um tempo que eu não sentia, eu confesso aos irmãos. Já fazia um tempo que eu não sentia, mas só em ouvir, ouvindo ali a letra daquele louvor, o Senhor falando através daquele louvor, a letra, como que aquilo me trouxe paz dentro de mim, a ponto de eu me derramar em lágrimas. Depois da EBD, estava ali a gente conversando. Nada se compara à presença do Senhor na nossa vida, amém, igreja? Nada se compara a poder estar ao lado do Senhor, poder saber que nós temos um Deus que cura, que salva, que liberta. Não é ouro, não é prata, não é bens nessa terra, não é carro, não é casa, não, é a presença do Senhor. Essa presença que é maravilhosa dentro de cada um de nós.
Essa presença que nos traz paz. Ainda que por fora, ao nosso redor, as coisas estejam acontecendo, de repente até dentro da nossa casa mesmo. Mas se nós tivermos a presença do Senhor, ela vai trazer paz para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai trazer paz para cada um de nós. Porque Ele é o príncipe da paz. E quando eu falo de paz, não é essa paz que o mundo tem oferecido aí fora, não. De colocar uma roupa branca, de só pegar uma caixa cheia de pombo branco e soltar. Não, não é isso não. É a paz que excede todo entendimento. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É das pessoas não entenderem verdadeiramente, mas como que está dessa maneira, está passando por isso, está passando por aquilo, aconteceu tal situação na vida dele, na vida dela, mas olha como que está. É a paz que excede todo entendimento. É a palavra do Senhor, é a presença do Senhor em nossas vidas, que traz essa paz, que nos dá força, dá essa segurança para cada um de nós. Eu não sei se você já alcançou essa paz, eu não sei se você já experimentou dessa paz, mas a palavra do Senhor fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. De repente você hoje não encontrou ainda, não experimentou, mas clame a Ele, clame ao Senhor, que Ele há de derramar sobre você também essa paz maravilhosa, que traz vida para cada um de nós, que traz segurança para cada um de nós. Está difícil, está corrido aqui, não, mas Ele dá paz para cada um de nós. Ele nos conforta, como diz no Salmo: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele vem do Senhor, criou o céu e a terra. Vem do Senhor nosso socorro. Em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua força? Em quem você tem derramado sobre quem você tem derramado as suas lágrimas? Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos põe de pé, aquele que nos concede graça de poder estarmos firmes na presença do Senhor, aquele que nos dá segurança a cada dia, aquele que tem nos livrado, tem sustentado com a sua mão forte, com a sua mão direita, e diz para cada um de nós: não temas, eu te sustento, eu te ajudo. Não faça como os tolos, que conhecem a palavra do Senhor, que experimentam da palavra do Senhor, mas voltam atrás, se deixam ser levados pelas armadilhas de Satanás nesse mundo, pelos laços do diabo que são cada dia arquitetados, planejados para cada um de nós, para tirar a cada um de nós da presença do Senhor. O Senhor já deixou claro para cada um de nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci o mundo. Está difícil? Permanece firme na presença do Senhor. Está doendo? Continua a caminhar. Eu lembro de uma vez o obreiro Fernando falando acerca do caminho que é estreito, e ele dando um exemplo de duas paredes, um corredor estreito, mas essa parede toda chapiscada, cheia de arame esfarpado, e você ali passando com dificuldade, e aqueles arames te arranhando, te cortando, mas lá no final, a gente vê a luz brilhar, que é Cristo Jesus. Onde a palavra vai dizer que toda a nossa lágrima, Ele próprio, irá enxugar dos nossos olhos. Todas as nossas dores, não há um lugar que não haverá mais dor, não haverá mais morte, como foi falado hoje na EBD, falando de uma praça, de um lugar maravilhoso. Imagina nós poder estarmos ali reunidos naquele lugar, experimentando dessa graça maravilhosa, da presença do Senhor. É isso que nós temos que deixar gravado no nosso coração e na nossa mente: a eternidade do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Sabemos que é com luta,
é que com o esposo, a palavra fala só aqueles que se esforçarem, aqueles que retrocederem, não. Aqueles que voltarem aos forjadores de lama, não tem como mais experimentar essa presença. Eu fico imaginando aquele jovem que pediu toda a sua parte que cabia da herança ao seu pai. Ele pediu a sua parte, o pai assim o fez, ele deu àqueles homens. Ele deu a sua parte e assim ele pegou e saiu com todo aquele dinheiro. E a palavra fala que ele viveu uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida sem compromisso com o Senhor. Mas a palavra também diz que chegou um tempo que ele caiu em si. Ele lembrou da casa do pai. Ele disse: na casa do meu pai, os empregados lá, eles têm fartura na casa do meu pai. Ele lembrou de tudo aquilo que ele perdeu lá atrás, de tudo aquilo que ele tinha lá atrás, que era dele. Mas ele abriu mão por uma parte da herança e ele seguiu um caminho tortuoso, um caminho sem a presença do Senhor. E assim a vida daquele homem, os irmãos conhecem, sabem como que foi. É a mesma coisa quando nós abrimos mão da presença do Senhor. É do mesmo jeito quando nós não mais damos crédito à palavra do Senhor. Não, isso não é bem assim também, não é assim também, não. Está escrito, é dessa maneira. Você leu aqui, ouviu, está escrito aqui, não, então é dessa maneira sim. Não tem meio termo com a palavra do Senhor. É sim, não. A palavra fala que todas as coisas nos são lícitas, mas vai dizer que nem tudo nos convém. Vai dizer que eu não me deixaria ser contaminado por ela. Porque a intenção de Satanás é que nós venhamos a ser contaminados por esse mundo. A intenção de Satanás é fazer que nós venhamos a perder a presença do Senhor e voltar aos forjadores de lama. E voltar lá atrás, no passado, no velho homem, quando o Senhor quer dar vida e vida com abundância para cada um de nós. Então, que em nome de Jesus, essa palavra ela possa ter caído numa boa terra no teu coração nessa noite. Que você possa guardar ela de toda a tua força, de todo o teu coração, para que o maligno não venha e roube de você. Para que ela venha ficar guardada. Para que você venha saber que há um Senhor, que há um Salvador, que há um Libertador, que é Cristo Jesus. E que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não perca isso na sua vida. Não perca isso na sua vida. Não pense que o ouro, que a prata vai te fazer melhor lá fora. Não vai te fazer melhor lá fora. O melhor é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Como diz no Salmo, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Então venha com alegria para a casa do Senhor. Venha com alegria, sabendo que você vai encontrar o Senhor e Salvador da sua vida, que é Cristo Jesus. Jorge, mas eu não estou vendo. Não estou vendo. Mas a palavra fala, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E eu creio na presença aqui do Senhor nessa noite, amém? Então tome posse dessa presença nessa noite. Pega ela, agarra essa presença maravilhosa e leva para onde quer que você estiver. Aonde você estiver, leva essa presença maravilhosa para a sua casa, para o seu trabalho, para o meio pelo qual você convive. Leva essa presença do Senhor. Porque nós sim, nos esquecemos do Senhor, muitas vezes. Mas Ele, em momento algum, se esquece de nenhum de nós. Em momento algum, Ele se esquece de nenhum de nós. Como foi louvado aqui hoje. Ele nunca te abandonou. Ele está sempre do teu lado, batendo na porta do teu coração, pedindo, abra, deixa eu entrar. Então cabe a mim, cabe a você, abrir a porta do seu coração, para que o Senhor ele venha fazer morada dentro da sua vida. Não perca essa oportunidade, não. O tempo é hoje.
É agora. Não foi ontem, não será amanhã, é hoje. Então não perca essa oportunidade não. Dê crédito à palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Guarde de todo o seu coração essa palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pastor Ricardo, grupo de louvor, Patrícia, pode chegar aqui, em nome de Jesus. Aleluia.